Jogadores de elite de cada guilda se reuniram no salão. Levando isso em consideração, não se pode dizer que todas as mortes foram causadas apenas pela luta contra monstros. Ken foi forçado a fechar os olhos devido à falta de provas. Há uma grande chance de que os assassinatos tenham ocorrido entre os jogadores, pois esta seria uma boa oportunidade para se livrar dos rivais e roubar itens. Além disso, nesta masmorra, a recompensa por matar o guerreiro do Rock é a presa da família do Rock. No final, o prêmio foi entregue à Guilda do Messias pela sua enorme contribuição. Ken não sabia de nada, mas pensando nisso agora, percebe que era muito estranho. Esse Lei talvez naquela época já estivesse pensando em corrupção. Mesmo que Lei estivesse por trás deste incidente, existe a possibilidade de que a Guilda do Messias não tenha nada a ver com isso. Em vez disso, eles poderiam plantar espiões em outras guildas. Se Ken tivesse que prever seu próximo movimento com base em suas memórias, todos os jogadores se reuniram no portal para entrar na masmorra agora. As guildas se reuniram. Havia a Guilda do Leão, da Caveira, da Fênix e do Messias. Entre eles estava Ken. Ken entrou primeiro no portal e decidiu arrancar a presa do orc de suas mãos. Tantas pessoas se reuniram nesta masmorra que não conseguem encontrar seus próprios parceiros. O líder da guilda é o Messias, uma ordem para que todos se alinhem. Outros jogadores ficaram surpresos com a coerência e disseram que não foi à toa que foram tão elogiados. Mas um dos jogadores disse que o fato de terem sido os primeiros a se reunir não significa nada, pois existem milhares de orcs lá. E de fato, assim que ele falou sobre os orcs, um grande orc saiu da floresta. Um jogador da guilda Messias se apresentou e disse que sua guilda lidaria com ele. O orc correu até o jogador e o atingiu com toda a força, mas o jogador puxou o escudo a tempo. Isso não impressionou o jogador, e ele perguntou arrogantemente que isso era tudo que ele podia fazer. Outro jogador da mesma guilda começou a usar suas habilidades. Mestre da habilidade da Fonte da Sabedoria, a contenção foi bem sucedida. Os dois começaram a lutar juntos com esse enorme monstro. Em outra parte da floresta, os gritos de um orc foram ouvidos por outra guilda. Todos pensaram que era um terremoto porque o grito era muito forte, mas o líder da guilda apontou para a floresta e disse que havia algo ali. De repente, um grupo de orcs saltou da floresta e imediatamente começou a atacá-los. Os orcs avançaram varrendo todos em seu caminho. Os mágicos começaram a usar suas habilidades e detiveram esses orcs. Chegou a hora. Todos os jogadores começaram a batalha. Os espadachins desferiram golpes fatais nos grandes orcs. Enquanto os outros lutavam contra os orcs, Ken sentou-se em uma árvore e percebeu que ninguém notaria sua ausência. E ele decidiu que havia chegado a hora de seu plano. Ele assistiu à batalha e decidiu que os inimigos não conseguiriam empurrar os jogadores para trás. Você deve aproveitar a situação e determinar a localização do guerreiro orc. A tarefa exige que você se livre de um guerreiro orc e de mais 1000 orcs. As guildas tentarão primeiro reduzir o número de orcs para minimizar as perdas. E depois de destruir 1000 orcs, eles começarão a procurar um guerreiro orc. Antes deste momento, Ken deve ter tempo para pegar a presa de um guerreiro orc. Vemos um exército de orcs, e um guerreiro orc está sentado no trono. No pescoço do orc principal pesa a mesma presa que Ken está caçando. O orc ferido que veio para o exército teve a cabeça decepada e voou para o lado. O chefe orc levantou-se do trono e ergueu o machado em sinal de guerra. Todo o exército orc virou-se e dirigiu-se para a batalha. Ken os observou de um penhasco alto. Descobriu-se que o orc foi morto porque fugiu da batalha. Ele olhou para o principal guerreiro orc e percebeu que ele era mais forte do que aqueles com quem havia lutado antes. Mas ele enviou seus asseclas para lutar e ficou sozinho. A sorte estava do lado de Ken. Enquanto outros lutam na linha de frente, ele se senta em seu trono. Ken pode se aproximar do guerreiro orc e atacar primeiro. O líder de uma das guildas disse que os orcs não são tão difíceis de combater e que precisam seguir em frente. Ele pensou que havia menos orcs aqui do que esperava. As forças principais provavelmente estavam em um lugar diferente. Um jogador de sua equipe se aproximou dele e disse que muitos orcs estavam vindo em sua direção. Aproximadamente 9.000 orcs estão indo em direção a eles. Aparentemente esta é a sua força principal. Seu mestre ordenou que parassem ali hoje e que precisassem de mais equipamentos para enfrentar o corpo principal do exército orc. Mas a multidão que estava por perto os mandou embora. Um dos líderes da equipe da Guilda dos Leões disse-lhes que ele não era o cachorro deles. Ele ordenou que o seu continuasse a ofensiva. Muitos orcs estão caminhando nesta direção. Apesar da competição entre as guildas, eles deveriam trabalhar juntos. Todos morrerão juntos nesta masmorra se começarem a discutir entre si, disse o líder do grupo, Messias. No entanto, aquele cara começou a zombar e disse por que eles estavam tão inseguros sobre suas habilidades. E acrescentou que eles nem deveriam ter vindo para a masmorra. A Guilda do Leão, rindo, foi para a floresta, enquanto a Guilda do Messias permaneceu no local.
O mestre do Messias ordenou que fosse encontrado um lugar seguro para descansar e se preparar para a próxima batalha. Enquanto isso, Ken convocou 2 esqueletos e dirigiu-se ao orc principal. O orc malvado levantou-se do trono e caminhou em sua direção. Ken ficou ao lado dos esqueletos e preparou seu arco. O orc principal da masmorra ativou sua presa de guerreiro orc. Ele balançou o machado enquanto 2 enormes esqueletos corriam em sua direção. Ken ficou um pouco confuso quando viu as habilidades do orc principal. Uma forte batalha começou. Os esqueletos próximos ao chefe da masmorra pareciam pequenos. Ken percebeu isso e percebeu que os esqueletos não durariam muito. E prepare seu arco. Só há uma chance de matar o orc principal. Ele decidiu atacar agora enquanto o último esqueleto o distraía. Enquanto o orc lutava contra o esqueleto, Ken disparou uma flecha, mas o chefe orc se esquivou do tiro. Ken claramente não esperava por isso e agora parece que está em grande perigo. Este chefe orc acabou por ser mais forte do que Ken pensava. A espada do guerreiro esqueleto quebrou no momento mais inoportuno, e o orc principal apontou o machado para o pobre esqueleto. A guerra estava uma bagunça, e não havia esqueleto, as peças espalhadas por todos os lados, e Ken percebeu que não poderia vencer tão facilmente. Então Ken decidiu mudar seu plano. Ken percebeu que era inútil lutar contra ele enquanto a presa estava em sua posse. Seu poder mágico também não é suficiente, então seria melhor recuar. Ken se virou e começou a fugir, mas por algum motivo o orc ficou parado. Ele vira a cabeça. Aparentemente ele realmente não vai persegui-lo. Pode ser muito problemático para ele perseguir um inimigo em retirada. Na verdade, isso é até uma vantagem, porque Ken pode escapar. Mas Ken pensou que quando voltasse para ele, se arrependeria de não tê-lo matado. Enquanto Ken descia por entre as árvores, vários jogadores abaixo o notaram. O jogador pensou que além da Guilda dos Leões, alguém havia fugido do campo de batalha. Outro disse que talvez esse cara tenha descoberto o guerreiro orc mais rápido que eles. Mas seu líder disse que não é certo se ele está voltando porque encontrou o orc. Eles não deveriam acreditar cegamente nele até que vejam com seus próprios olhos. O item largado pelo chefe deve pertencer à Guilda dos Leões, disse o líder. De repente, um após o outro, os jogadores começaram a cair no chão. Ninguém ouviu nada sobre outros monstros aparecendo aqui, exceto os orcs. Mas agora ele está sozinho em uma floresta infestada de monstros. Deixado sozinho com os monstros, ele gritou para eles saírem para a luz. E Ken já havia chegado ao abrigo que as outras guildas haviam construído. Ken pensou consigo mesmo que é bom que não haja facções interessadas nele. Mas a atmosfera ao redor do abrigo é estranha, como se todos estivessem num funeral. Acontece que o palpite não estava longe da verdade e muitos jogadores morreram no primeiro dia. Mas algo está errado, embora apenas soldados bem preparados estejam reunidos aqui. Um homem se aproximou do grupo e apontou como eles pareciam horríveis. Ele sentou-se com eles e perguntou se havia alguma notícia sobre as outras guildas. O homem disse que aparentemente a Guilda dos Leões sofreu as maiores perdas. Um grupo foi para a floresta e desapareceu lá. Eles não conseguiam reconhecer os corpos dos mortos porque estavam gravemente mutilados. Afinal, os orcs comem pessoas. O grupo se reuniu ao redor do fogo e conversaram entre si. Ken sentou-se e observou-os. Eles continuaram a conversa dizendo que toda aquela masmorra era estranha. Se esta tivesse sido uma missão normal, teria havido baixas, mas ainda houve mais sobreviventes. O homem disse que a vida humana deveria ser colocada antes dos objetos, e Ken olhou para ele. Mesmo que eles estejam em uma masmorra de classificação A+, as chances de tantos grupos serem exterminados em um dia não são tão altas. Definitivamente há algo por trás desta missão. O plano de Ken pode falhar se os soldados ficarem mais fracos. A partir de amanhã, Ken decidiu trabalhar mais, então amanhã chegou. Desde o início da manhã, uma multidão de orcs dirigiu-se aos jogadores. Os jogadores estão terrivelmente assustados, porque os ataques dos orcs não param. Enquanto um dos jogadores reclamava de sua situação nada invejável, o homem disse-lhe para calar a boca e lutar. Ken também acordou e já estava em outra parte da floresta. Ele abriu seu inventário e decidiu que esse era o problema dele. Com a ajuda desses itens, ele não conseguiria desferir um golpe fatal. Usar esqueletos guerreiros como isca não funcionará mais. Mas parece que Ken teve uma ideia. Ele pensou, e se esqueletos pudessem usar um arco? Aqui novamente, Ken veio ao chefe principal da masmorra mais uma vez com um novo plano. Ken notou que o guerreiro orc não estava muito preocupado ao ver Ken até hoje. Bem, a segunda rodada da batalha começará. A presa do guerreiro orc foi ativada. O guerreiro orc levantou-se de seu trono e avançou contra Ken enquanto uma flecha voava em sua direção. Mas ele foi capaz de perceber a flecha mais cedo e ergueu o machado, lutando assim contra a flecha. O chefe da masmorra foi atacado por 2 guerreiros esqueletos simples com arcos. Assim como Ken pensava, os guerreiros esqueletos também sabem atirar com arco. Ken ficou feliz com isso, porque tudo estava indo exatamente de acordo com seu plano. Enquanto o chefe orc lutava contra os guerreiros de Ken, ele se distraiu e deu a Ken a chance de atacá-lo.
Ken aproveitou a chance e de repente desceu e rasgou os colares do chefe da masmorra, que tinha uma presa de orc nele. A presa caiu do pescoço do guerreiro orc direto para as mãos do nosso herói. Ken